Olá, hoje nós vamos falar de controle de plantas daninhas no cultivo do abacaxizeiro, um conteúdo aí da disciplina de fruticultura do curso técnico em agricultura integrado ao ensino médio do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Ituiutaba. Bom, quando nós falamos em controle de plantas daninhas no cultivo do abacaxizeiro, nós temos que saber a importância, né, de controlar essas plantas daninhas dentro desse cultivo. As plantas de crescimento, a planta de abacaxi tem um crescimento lento e o sistema radicular dela é muito superficial, mesmo aí que a grande quantidade do sistema radicular se encontra na parte mais superficial do solo. O abacaxi, então, sente muito quando tem uma concorrência com plantas daninhas, e essa concorrência com as plantas daninhas pode atrasar o desenvolvimento da cultura e reduzir o peso dos frutos também, a produtividade e a qualidade de frutos. Por isso, recomenda-se manter uma cultura sempre limpa, principalmente nos primeiros 5 meses, 5 a 6 meses após o plantio, que é a fase que a cultura está menor, né, e ela precisa ter mais controle dessas plantas daninhas para reduzir a competição por água, luz, nutrientes e espaço. O controle de plantas daninhas na cultura do abacaxi é feito via capinas manuais, enxada, uso de herbicida, um dos métodos mais utilizados por ter mais facilidade. Lembrando que os herbicidas utilizados, eles devem ter registro para o uso na cultura e ser sempre usados com os cuidados da recomendação do fabricante, com relação à idade da planta de abacaxi que pode ser utilizado tal herbicida, os cuidados com a concentração da cauda do herbicida, e demais cuidados nós vamos falar mais adiante. Também pode-se utilizar a cobertura morta, palha seca, né? Por exemplo, palhada de milho, de feijão, de capins, restos culturais da própria cultura do abacaxi, faz a roçada, usa as folhas, né? Só que essa cobertura morta ela deve ser uniforme, bem distribuída na superfície do solo, sobretudo ali nas linhas de cultivo do abacaxi. Essa cobertura morta ela vai funcionar como uma barreira física para o desenvolvimento de plantas daninhas. Ela vai sombrear, né? Qualquer planta que venha a germinar, ela não vai desenvolver porque tem um sombreamento. E também minimiza erosão, diminui perdas de nutrientes por lixiviação, aumenta o teor de matéria orgânica no solo, conserva a umidade do solo, reduz perdas de água por evaporação e até pode reduzir o ciclo da cultura. E o cultivo do tipo mulching, que é a cobertura do solo com um plástico, que tem sido muito utilizado no Brasil, aqui no Sudeste muito utilizado também, reduzindo aí o ciclo da cultura em até 4 meses, sendo bem importante, bem empregado nos cultivos de abacaxi. O controle por capinas. Depende da intensidade de infestação e do tipo de plantas daninhas. São necessários de 8 a 12 capinas manuais durante o ciclo da cultura. Exige muita mão de obra, o que hoje em dia é bem complicado na zona rural, mas pode ser uma medida. Tem que fazer a conta dos valores, que acaba muitas vezes o produtor optando por outra forma de controle. Durante a capina manual e logo após as adubações, deve chegar a terra na planta, no pé da planta de abacaxi, que é chamado de amontoa. Isso vai ajudar no enraizamento, que vai aumentar, então, a sustentação dessas plantas, evitando o tombamento durante a fase de produção de frutos e também melhorando ali o desenvolvimento da cultura, porque vai aumentar a produção de raízes e maior absorção de água e nutrientes. Durante a capina, principalmente quando as mudas estão novas, evitar que caia terra no olho, ali nas folhas mais novas, no centro, na roseta foliar do abacaxi, porque pode matar a planta, esse solo que cai ali na roseta foliar. Então, tem que ter esses cuidados. O problema desse controle de via capina é realmente a mão de obra, tá? O controle de plantas daninhas com uso de herbicida. O controle de plantas daninhas com uso de herbicida é uma boa alternativa, especialmente em plantios grandes, em áreas maiores, né? E em períodos chuvosos, quando as plantas daninhas crescem rapidamente. Uma vantagem exige menos mão de obra e deve-se, como eu disse anteriormente, usar os herbicidas registrados para a cultura do abacaxi. Os cuidados. A aplicação tem que ser feita com critérios para evitar que o abacaxizeiro sofra eventuais efeitos de fitotoxidez. Um dos pontos básicos é calibrar bem o pulverizador,
fazer todas as medidas de aplicação, né, de tecnologia de aplicação do defensivo, observar o tipo de bico adequado para fazer a aplicação do herbicida, as horas do dia, sempre optar por horas mais frescas para ter maior efetividade da ação do herbicida, evitar aplicar em dias com probabilidade grande de chuva, né, porque pode também reduzir a ação dos herbicidas. Aqui um exemplo do Diuron Nortox, né, que é um produto aí, o princípio ativo dele é o Diuron. É um herbicida recomendado para ser utilizado em diversas culturas, inclusive para a cultura do abacaxi, tem registro, né? Ele é um herbicida sistêmico, e a formulação ele é um pó molhável, ele tem eficiência no controle de uma larga faixa de plantas daninhas, de tanto folha larga como folha estreita, as gramíneas, né? Usado tanto em pré-emergência como em pós-emergência das plantas daninhas. Aqui alguns nomes de plantas daninhas que ele controla: beldroega, capim amargoso, capim coxão, capim carrapicho, capim gordura, capim pé de galinha, capim marmelada, caruru roxo, caruru de mancha, caruru guanchuma branca, marcela branca, maria pretinha e por aí vai, né? Picão branco, picão preto, tiriricão, traporaba, que é uma traporaba bem difícil de pegar, né? Então tem um leque bem grande. É só um dos exemplos, viu, pessoal? Tem vários herbicidas, e sempre observar também qual que é a concentração recomendada para a cultura e para o estágio de desenvolvimento que a cultura esteja, tá bom? Ler completa a bula para fazer essas recomendações. Os cuidados: aplicar os herbicidas de preferência de pré-emergência em solo limpo, para evitar a germinação das plantas daninhas, né, e mais tardar na pós-emergência precoce, quando as plantas daninhas então estão em fase inicial, para ter ali um controle mais efetivo, tá? E sempre, quando vai usar esses pré-emergentes e pós-emergência precoce, fazer uma pulverização bem uniforme sobre o solo úmido para ter uma translocação do produto, para agir como pré-emergente, né? A recomendação de 500 a 1.000 litros de calda por hectare, mas como eu disse, sempre observar as recomendações para o herbicida que vai ser utilizado. Usar bicos de leque, por exemplo, bico Tijet 80.02 a 80.04, mantidos de 30 a 50 centímetros de altura do solo, fazendo uma aplicação direcionada para as plantas daninhas, na linha ali, nas entrelinhas de cultivo. Quando for efetuada a aplicação dos herbicidas pós-emergentes, adicionar um espalhante adesivo à cauda, para fixar melhor o herbicida na planta daninha, para ter maior ação. A primeira aplicação de herbicida deve ser feita logo após o plantio em toda a área. A aplicação posteriores deve ser dirigida nas entrelinhas, tá? Faz uma aplicação antes do plantio, é recomendado, nem depois que fazer o plantio das mudas, fazer ali uma aplicação nas entrelinhas com o bico certo, né? Jatos direcionados, e evitar atingir a roseta foliar das plantas de abacaxi. Uma aplicação correta de herbicida pode controlar as plantas daninhas por 2 a 4 meses, dependendo da época do ano. No verão, como nós temos chuvas intensas, então tem uma necessidade, às vezes, de estar controlando em um curto espaço de tempo, um mês, ou um espaço menor de tempo, né? Os cuidados, continuando aí falando dos cuidados com o uso de herbicidas na cultura do abacaxi. Suspender as irrigações por um período de 2 a 3 dias após a aplicação do herbicida, para que tenha uma ação efetiva. Isso, gente, para irrigação por aspersão. Se for irrigação por gotejo, não vai ter nenhuma interferência, tá? Irrigação por aspersão, porque ela lava, né, o herbicida das folhas das plantas daninhas, então, para ter uma maior efetividade. Em áreas infestadas por plantas daninhas de difícil controle, como tiririca, capim-sapê, grama-seda, atraporaba também, recomenda aplicar herbicidas à base de glifosato, de 3 a 6 litros do produto por hectare, do produto comercial, sobre as plantas daninhas de jatos direcionados 2 semanas antes. Isso aqui antes do plantio, então em área total, né? 2 semanas antes do preparo do solo. Isso aqui para você fazer um plantio e começar assim com o terreno limpo, né? E depois, muitas vezes, incorpora essas plantas daninhas com uma grade pesada, com o preparo do solo mecanizado.
Mesmo que a opção seja pelo controle químico, capinas manuais são complementares quando necessário, visando a cobertura de adubo e também a montoa. O pulverizador deve ser calibrado antes de cada aplicação, considerando o produto a ser utilizado, tá? A recomendação da recomendação de calda por hectare para cada produto. E aqui, uma ilustração, uma foto do cultivo do abacaxi em mulching, que é a cobertura do solo com o uso desse plástico, né? Isso é muito bom, reduz muitos problemas de plantas daninhas aqui na linha de cultivos, vai ter que fazer os controles aqui só nas entrelinhas, vai reduzir muitos gastos com controle de plantas daninhas, além de ter muitos outros benefícios. Reduz o ciclo da cultura em até 4 meses, reduz aí a perda de água por evaporação, reduz a perda de nutrientes por lixiviação, o sistema de irrigação para o gotejo está aqui abaixo desse plástico, certo? Reduz aí a degradação do solo, tem vários benefícios, inclusive um dos benefícios diretos aí está no ciclo da cultura ser menor, reduzindo aí o período que a cultura fica em desenvolvimento, o produtor recebendo antes, né, por essa produtividade, que levaria 18 meses, tem produtores aí colhendo com 14, 15 meses o abacaxi entre o plantio das mudas e a colheita. Bom, eu vou apresentar para vocês agora um artigo falando sobre o manejo de plantas infestantes em plantios de abacaxi. Isso foi feito em uma área em Presidente Tranquedo Neves, na mesorregião do sul baiano, um trabalho aí de Aristóteles Pires de Mato, né, e colaboradores. São pesquisadores da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que fica em Cruz das Almas, na Bahia, tá? Esse trabalho foi feito avaliando diferentes formas de controle de plantas daninhas na cultura do abacaxi. O cultivo, só falando aqui um pouquinho desse tipo de cultivo, né? O cultivo do abacaxi em Presidente Tranquedo Neves foi introduzido recentemente por agricultores familiares, com a opção de diversificação de culturas no município. O sistema de produção do abacaxi em uso nessa região e também em uso na nossa região do Triângulo Mineiro, né, consiste em preparo do solo, controle das plantas daninhas, fertilização, indução floral, que é o tratamento de indução floral que nós estudamos, o TIF, né, usando Etefon, um dos produtos utilizados, né, controle químico de insetos, pragas e doenças e colheita. Devido às condições climáticas e muitos outros fatores, a infestação de plantas daninhas no cultivo de abacaxi dessa região que eu trabalho, mas de nossa região também do Sudeste, ela requer intervenções frequentes, controle frequente, e o que resulta em gastos, né, alto para o controle de plantas daninhas. Então, é importante, né, nesse trabalho, teve como objetivo aí avaliar diferentes formas de controlar plantas daninhas e avaliar isso no rendimento da produtividade. Esse experimento foi conduzido com a parte da parceria da Embrapa Mandioca e Fruticultura e a Casa Familiar Rural. Foi instalado um campo de demonstração de tecnologia de mandioca e fruticultura da Casa Familiar Rural de Presidente Tranquedo Neves. A cultivar utilizada foi a pérola, o espaçamento em fileiras duplas, ó pessoal, 0,90 entre as fileiras duplas, 0,40 entre as duas fileiras e 0,40 entre as plantas na fileira, num total de 500 plantas por tratamento, das quais 320 foram plantas úteis. O que é? Sempre despreza as plantas que são das fileiras margiais, entre um tratamento e outro, tal, sempre selecionando, usando para fazer essas análises experimentais, as fileiras interiores do tratamento, porque as fileiras marginais, as fileiras mais externas, elas têm elas podem ter ação de outros fatores, como ambiental. Então, sempre nos tratamentos, nos experimentos de campo, a gente sempre exclui essas fileiras laterais, sempre fazendo análise ali nas plantas no interior da parcela. Os tratamentos que foram utilizados, avaliando aí o efeito de controle de plantas daninhas, foi capina manual, roçagem, capina química com uso de herbicida,
o mulch com cobertura morta, então cobertura do solo feito com palha, e o mulch de plástico, como a gente mostrou há pouco. De forma geral, o trabalho, eles observaram que os resultados não teve diferença significativa entre um tratamento e outro de controle de plantas daninhas no peso médio dos frutos, mas todos foram estatisticamente superior à testemunha. A testemunha, pessoal, foi o não controle de plantas daninhas, deixando a planta daninha sem controlar durante o ciclo. Só que aqui nesse tratamento, mostrou que o mulching, né, de plástico reduziu em 2 meses o período de tempo entre o plantio e a colheita. Como a gente disse, isso pode, aqui na nossa região, reduz até 4 meses, tá? O abacaxi pérola, então, lembrando que foi utilizado aí para esse tratamento. Eu vou descer aqui um pouquinho para falar da questão dos resultados, tá bom? Aqui acima só mostrando ao plantio dos tratamentos de capina manual, roçagem, capina química, mulch e cobertura morta e testemunha foi realizado em 6 de maio de 2013, enquanto o tratamento de mulching de plástico foi realizado 2 meses após, tá? O tratamento de indução floral foi em todos os tratamentos realizados em 18 de março. Eles plantaram de mulching depois, porque eles já tinham um histórico que tinha um ciclo mais curto para que fizesse a indução floral toda na mesma época, tá? Para a indução floral, o tratamento de indução floral usou o Etefon na concentração de 0,25% do produto comercial e adicionou, como nós falamos também na nossa aula, falando sobre tratamento de indução floral, que pode, o Etefon, adicionar ureia e cal de pintura para aumentar a eficiência de ação do produto. O tratamento de indução constou na aplicação de Teflon sobre a planta em área total via líquida, tá? Durante o ciclo da cultura foram computados dados referentes ao número de homens e o período de tempo, homem-dia, necessário para manter o mato sob controle nos diversos tratamentos, de maneira que possibilitar uma avaliação econômica dos diversos tratamentos. Nos resultados de discussões, aqui nós temos 3 fotos, 3 tratamentos. Testemunha, que não fez nenhum controle ao tanto de planta daninha nas entrelinhas. O B, que é o mulch de cobertura morta, palhada, que deixou a palhada nas entrelinhas. Você pode ver que tem menos plantas daninhas que na testemunha, que não teve nenhum controle, mas ainda a gente vê um pouco de planta daninha nas entrelinhas. Aqui na foto C é o cultivo no mulching de plástico, né, com a cobertura do solo com plástico. A gente observa que planta daninha só nas entrelinhas de cultivo. Com relação, então, à produtividade, o peso médio dos frutos, né, de abacaxi, isso aqui faz uma soma, né, das produções em cada tratamento e faz a média. A média é a soma de todos os valores dividido pelo número de frutos que foram pesados, tá, em cada tratamento. Com a utilização do herbicida, observou aí um peso de peso médio de 1,349 quilos. O mulching, 1 kg 328 gramas. Cobertura morta, 1 kg 283. Roçagem, 1 kg 242. Capina manual, 1 kg 225. Testemunho, onde não fez nenhum tipo de controle. O peso médio dos frutos, 986. Só falando um pouquinho de análise de dados, né? Quando você olha aqui numa tabela, qualquer tabela de uma análise de dados diante de uma pesquisa, as letras iguais significa que as médias não diferem entre si. Então, aqui vocês estão vendo a primeira, que foi a capina química, que teve maior produtividade, mas não foi diferente significativamente do mulching de plástico, da cobertura morta, da roçagem e da capina manual. Todos apresentam a letra A, significando que não difere significativamente, ou seja, na prática, o peso não teve interferência dos tratamentos aqui de controle químico, plástico, cobertura morta, roçagem, capina manual. Não teve interferência no peso as formas de controle de plantas daninhas, tá bom? Você pode até falar, mas do capina química é maior, mas de forma estatística não é maior, tá bom? O que vale é estatisticamente, não é o número em si. Isso para
trabalhos científicos, ok? Mas para a testemunha ela apresenta uma letra diferente do capina química. Então, a testemunha diferiu significativamente da capina química, mas não diferiu dos outros. Todos os outros estão com a letrinha B também. Significa que esses aqui, mushing de plástico, cobertura morta, roçagem e capina manual, eles não difeririam nem da capina química e nem da testemunha. Já a capina química difere estatisticamente da testemunha, que não teve controle de forma alguma das plantas daninhas, ok? Falando aqui, durante o período de condução do experimento, correspondente ao ciclo vegetativo da cultura, foram realizadas atividades de controle de mato nos diversos tratamentos. As avaliações dessa prática mostraram que o tratamento de capina manual foram feitos em cinco capinas durante todo o ciclo, né? As quais foram realizadas por 15,5 horas dias, né? Homens, 3,5 homens por dia, constituindo um tratamento de maior demanda de mão de obra, claro, né, para o manejo do mato em comparação aos demais. Os demais tratamentos demandaram quantidade bastante inferior de mão de obra para essa atividade, conforme especificado a seguir. Capina química, 2 aplicações de herbicida com a participação de 2 homens dia. Bushing de plástico, uma catação de mato nas entrelinhas, um homem dia. Esses dados mostram claramente tanto as vantagens agronômicas como econômicas do uso de tecnologia de roçagem, capina química, cobertura morta e mushing, mushing de plástico no manejo das plantas daninhas no abacaxi. A redução da capina manual em resposta ao uso do mushing de plástico constatada no trabalho está de acordo com os resultados obtidos anteriormente, né, por esses autores. O mushing de plástico apresenta efeito indireto na proteção do sistema reticular, o qual não sofre danos ou ferimentos comuns na capina manual, de acordo aí com o Monteiro 2011. Então, esse trabalho bem simplesinho, mas permite a gente observar aí as diversas formas de controle e também a interferência desse controle na produtividade. Eu agradeço a atenção e até mais.